Bom dia, quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e seguintes. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez te damos graças por Tua palavra que nos cura, que nos fortalece, que nos ilumina, que nos corrige. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra, e não queremos apenas entendê-la, mas praticá-la, colocá-la em nossas vidas no dia a dia. E assim daremos sempre a Ti a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que todos vocês já ouviram pregações, estudos bíblicos a respeito das tão famosas 7 cartas do Apocalipse. As 7 cartas que o Senhor Jesus revelou a João, ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, uma pequena ilha grega no mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia. Quando João foi colocado ali, foi levado preso e esquecido naquela ilha, colocado ali para morrer. Diferentemente dos outros 11 apóstolos, que todos morreram mártires por Jesus, Todos foram martirizados por causa da sua fé no Senhor Jesus. João
morreu de morte natural. João morreu de velhice mesmo, aos 94 anos, no ano 103, ali na ilha de Patmos, onde ele então escreveu o livro de Apocalipse. João era o mais novo dos 12 apóstolos e era uma espécie de o filho caçula, o filhinho caçula do papai. Ele era muito amado por Jesus e ele amava muito a Jesus. Ele tinha o hábito de debruçar no ombro de Jesus. E ele mesmo se auto-identifica como o discípulo amado de Jesus. E uma bênção, essas 7 cartas, esse livro de Apocalipse todo. Mas ele gera também muitas perguntas. E eu não sei se você saberia responder, se alguém perguntasse para você o que aconteceu com as 7 igrejas da Ásia daquele tempo. O que são exatamente as 7 cartas? O que são exatamente as 7 igrejas da Ásia? São igrejas literais? Elas existem ainda? Onde estão? Existiam outras igrejas naquele tempo? E por que essas 7 foram escolhidas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que justamente essas? E por que 7? Bem, são muitas perguntas que surgem. Em primeiro lugar, trata-se de 7 igrejas literais. Cada um desses nomes é uma cidade antiga. Hoje estão na Turquia e são preservadas pelo Ministério de Cultura e Turismo da Turquia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 cidades antigas com suas igrejas. Provavelmente tenham sido escolhidas por causa da proximidade uma da outra. Elas ficam em torno de 60 quilômetros no máximo, uma das outras. E todos esses nomes são cidades antigas, estão lá protegidas. E por que 7? Nós sabemos que o número 7, ele é muito significativo na Bíblia. 7, basicamente, ele fala de totalidade. 7 fala de algo que é completo. E ele é citado, nós encontramos o número 7, 54 vezes apenas no livro de Apocalipse. As 7 cartas, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 espíritos, 7 taças, e 7 vezes fazendo referência ao Deus Todo-Poderoso. Então é um número muito significativo, fala de totalidade, fala de algo que é completo. E Apocalipse, como toda a Bíblia, é muito atual, um livro muito atual para nós, para todas as igrejas, de todos os lugares do mundo, muito atual para todas as épocas do mundo. É muita insensatez pensarmos nas 7 cartas do Apocalipse, ou até mesmo no livro de Apocalipse, como sendo algo apenas para aquele tempo. Não, é muito atual para nós, hoje, nossos dias, e o nosso foco deve ser a mensagem que Deus está nos dando através das 7 cartas, as 7 igrejas. Existiam outras igrejas na época. E por que que essas foram escolhidas? Não sabemos. Mas nós deduzimos que talvez por causa da proximidade,
Mas o que importa é que foram escolhidas pelo próprio Senhor Jesus. E isto é suficiente para nós. Amém? Então, embora fossem igrejas literais, naquele tempo, elas têm um significado espiritual, lógico, para nós hoje, para todas as igrejas, hoje, em todas as partes do mundo, em todas as épocas do mundo, sempre terá esse significado espiritual para todas as igrejas e para todos os crentes do mundo, para cada um de nós, portanto. Amém? Glória a Deus por isso. É sobre isso que eu quero pensar com você nesta manhã. O mundo só pode ver Jesus através da igreja e na igreja. Por isso Deus chamou o último dos apóstolos, o apóstolo João, foi levado preso, deixado lá na ilha de Pátimos, e o Senhor Jesus se revela a ele. Ele estava ali, de repente ele ouve uma voz dizendo: João, o que você vê, escreve em livro e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Então ele olhou para ver quem é que falava com ele, mas não viu ninguém. Quando ele se virou para ver quem falava com ele, não viu nenhuma pessoa. Ele viu 7 candeeiros de ouro. E ele disse que no meio dos 7 candeeiros de ouro, alguém como que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, no meio dos 7 candeeiros de ouro, alguém semelhante a Filho do Homem. É maravilhoso entender e pensar nisso, que o ímpio só pode ver Jesus através da igreja. Os 7 candeeiros de ouro simbolizavam e simbolizam a igreja de Jesus Cristo em toda a terra. Não tem como o pecador, não tem como o ímpio ver Jesus, a não ser através da igreja. E a palavra igreja, ela é uma palavra de duplo sentido. Quando falamos de igreja, tanto podemos estar falando de uma congregação, de uma reunião de crentes, de um templo, como também de cada um de nós. Porque na verdade cada um de nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Então, se o mundo só pode ver Jesus através da igreja ou na igreja, pensa na nossa responsabilidade. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E ele vê Jesus no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, no meio da igreja. Isso significa que o Senhor Jesus está aqui, amém, no meio de nós. Glória a Deus. Queridos, mesmo nos momentos mais sombrios da igreja, o Senhor Jesus sempre esteve no meio da igreja. Mesmo nos momentos mais sombrios da tua vida, o Senhor Jesus sempre esteve com você. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de mais adversidades na tua vida, o Senhor Jesus sempre esteve junto de você, como Ele sempre esteve junto à sua igreja. Mesmo nos momentos mais amargos que você tenha enfrentado na vida, o Senhor Jesus sempre esteve junto de você. Diga graças a Deus. Ele está no meio da sua igreja. E Ele sempre estará no meio da sua igreja. Mas interessante é que o Jesus Cristo que o apóstolo João vê no meio dos 7 candeeiros de ouro, não é aquele Jesus Cristo angustiado. Não é mais aquele Jesus Cristo mortal, chorando. O Cristo que João vê na ilha de Pátimos, no meio dos 7 candeeiros de ouro, não é mais aquele Jesus suando sangue, não é mais aquele Jesus prostrado,
Não é mais aquele Jesus humilhado, derrotado. O Cristo que João vê não é mais aquele Jesus que caminha pela via dolorosa, carregando a sua pesada cruz. O Cristo que João vê ali não é mais aquele Cristo que ficou suspenso entre o céu e a terra, pregado numa cruz debaixo de vaias. O Cristo que João vê ali na ilha de Patmos é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor, é o Cristo onipotente, é o Cristo ressurreto. Aleluia! Os seus cabelos não estão mais sujos de sangue. Ele não tem mais uma coroa de espinhos na cabeça. Seus cabelos agora são alvos como a lã, alvos como a neve, brancos como a neve, não mais empoeirados, mas seus cabelos brancos como a neve. Glória a Deus. Seus olhos não são mais aqueles olhos empapuçados de sangue. Os olhos do Cristo que João vê agora, o Cristo da glória, o Senhor Jesus ressurreto, são olhos como que chamas de fogo. Suas mãos não são mais aquelas mãos esmagadas pelos cravos. Suas mãos agora sustentam a igreja. Seus pés não são mais aqueles pés cravados, pregados na cruz. Seus pés não mais estão presos no madeiro, são como bronze polido. Glória a Deus. Sua voz não é mais aquela voz embargada. Sua voz não é mais aquela voz que pediu água e deram-lhe vinagre. A sua voz agora é como voz de muitas águas. Não é mais aquela voz embargada pela sede. Seu rosto não é mais aquele rosto desfigurado. Seu rosto agora brilha como o sol do meio-dia. Esse é o Cristo da glória. Aleluia. E quando João vê o Cristo da glória, ele cai aos seus pés como morto, diz a Bíblia. Ele não morreu, ele caiu como morto aos pés do Cristo ressurreto, do Cristo glorioso. Aleluia. E o Cristo da glória então põe sua mão direita sobre a cabeça de João e diz: não tenhas medo, não temas. Eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Glória a Deus, glória a Jesus, o Cristo da glória, o Cristo ressurreto. Aleluia. Queridos, nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e agora está morto. Nós adoramos o Cristo que um dia esteve morto e agora está vivo e vive pelos séculos dos séculos. Ele está no nosso meio agora. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. E se não fosse isso, nós não teríamos nenhum outro motivo para estarmos aqui. Melhor que estivéssemos em um clube, em uma praia, em algum outro lugar. Ele é o motivo, ele é a razão de nós estarmos aqui nesse momento. Diga graças a Deus. Se ele não estivesse aqui, não adiantaria nada estarmos aqui. Glória a Deus. E ele não está apenas presente, ele não está estático, mas ele está agindo, operando, trabalhando, andando, passeando no meio da sua igreja. Glória a Deus. Diz aí Apocalipse no capítulo 2, no verso 1, que ele anda no meio da sua igreja.
E Ele está no meio da sua igreja para sondar a sua igreja, para exortar a sua igreja, para fortalecer a sua igreja, para corrigir a sua igreja, para fazer promessas à sua igreja, para encorajar a sua igreja. Você já percebeu que você sai do culto mais encorajado? Pode observar, toda vez que você vem ao culto, você sai do culto mais encorajado. Eu sinto falta disso. Eu amo estar aqui, eu amo pregar. Eu sinto falta. E toda vez que eu faço, toda vez que eu venho, eu saio muito mais encorajado do que eu entrei. Diga glória a Deus. Interessante observar, queridos, que existe um estribilho entre todas as 7 cartas. Em todas elas tem um refrão. E o refrão é: eu conheço. São 7 cartas, e por 7 vezes você encontra em cada uma delas esse refrão: eu conheço. O que significa isso? Isso quer dizer que aquilo que nem seu pai conhece sobre você, que nem seu pai conheceu sobre você, Jesus conhece. Tudo aquilo que nem sua mãe conhece, ou que nem sua mãe conheceu de você, Jesus conhece. Ele sabe de tudo, conhece tudo de você. Aquilo que nem seu marido conheceu de você, Jesus conhece. Aquilo que nem sua esposa conheceu de você, Jesus conhece. Aquilo que nem o seu pastor conheceu de você, Ele conhece. Aquilo que nem o seu patrão, nem o seu sócio conheceu de você, Jesus sabe de tudo. E ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chama de fogo. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Ele conhece a nossa vida. Mas interessante é que para a igreja de Esmirna, que era a mais pobre das 7 igrejas, ele traz uma expressão interessante. Ele diz assim para a igreja de Esmirna, em sua carta: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Está aí no capítulo 2, no verso 8. Esmirna, igreja, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Isso deve nos dar muito conforto. Isso deve trazer conforto para nós. Por quê? Porque em muitos momentos da nossa vida, nós somos afligidos. Em muitos momentos da nossa vida, nós somos angustiados. E Jesus está dizendo: olha, eu conheço o que você está passando. Eu conheço a tua dor. Eu conheço os teus dramas. Eu conheço as tuas lágrimas. Eu sei das suas noites mal dormidas. Eu sei dos teus traumas, as suas horas de pavor, as suas horas de terror. Ele está dizendo: eu sei de tudo. Agora, esse diagnóstico que Jesus faz da igreja de Esmirna pode chocar-nos um pouco também. E eu explico por quê. Eu e você temos uma ideia diferente, uma ideia contrária do que seja uma igreja rica. Não sei o que você pensa de uma igreja rica, o que seja para você uma igreja rica, mas geralmente nós pensamos diferente. Para nós, uma igreja rica é uma igreja que tem muitos membros, que tem um templo suntuoso, patrimônios, um orçamento gigante, com muitas pessoas influentes na sociedade,
Geralmente pensamos assim de uma igreja rica, mas para a igreja mais pobre da Ásia, Esmirna, Jesus está dizendo: eu conheço a tua pobreza, conheço as tuas lutas, a tua angústia, a tua pobreza, mas tu és rico. Glória a Deus. Significa, queridos, pobre na terra, porém rico no céu. Pobre financeiramente, pobre de dinheiro, mas rico espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Já o diagnóstico da igreja de Laodiceia é o contrário. No capítulo 3 e no verso 14, Jesus diz assim, bem contrário o diagnóstico da igreja de Laodiceia. Vocês são ricos, dizem que são ricos, dizem que são abastados, que não lhes faltam coisa nenhuma, mas tu és pobre. Aleluia. Era uma igreja que se dizia: somos ricos, somos abastados, não precisamos de nada. E Jesus faz outro diagnóstico diferente: você é infeliz, é pobre, miserável, cego, nu. Ou seja, importante não é ser rico diante dos homens, importante não é ser rico aqui na terra, importante é ser rico diante de Deus. Glória a Deus, amém? Importante é ser rico espiritualmente. Glória a Deus. Jesus diz a Pérgamo, a igreja de Pérgamo, na cidade de Pérgamo, uma outra avaliação. No capítulo 2, verso 12 e 13, diz assim: conheço o lugar em que tu habitas, e o lugar em que tu habitas está o trono de Satanás. Note, é uma palavra de Jesus a uma igreja. E Jesus está dizendo que esse lugar onde tu habitas, onde você está, ó igreja de Pérgamo, aí está um trono de Satanás. Por que será que Jesus diz isso da igreja de Pérgamo? Nós não sabemos, mas nós podemos deduzir. Por que o Senhor Jesus fez essa declaração? Pérgamo era a segunda cidade da Ásia Menor. A primeira era Éfeso. E havia uma competição, uma disputa entre Pérgamo e Éfeso, sobre qual delas construiria um templo de adoração ao imperador romano. E Pérgamo foi que venceu. E Pérgamo então construiu um templo de adoração ao imperador romano, ganhou de Éfeso e construiu esse templo, e o imperador romano passou a ser ali um deus daquela igreja. E Jesus está dizendo com isso: olha, qualquer lugar aonde o homem é colocado no pedestal, ali está um trono de Satanás. Em qualquer lugar do mundo aonde um homem é venerado, ali está um trono de Satanás. Em qualquer lugar do mundo aonde um homem é aplaudido como Deus, ali está um trono de Satanás. Aí está o trono de Satanás. Por quê? O humanismo é satânico, idolatria é satânica. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu sou o Senhor, a ninguém darei a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Portanto, em qualquer lugar onde o homem é exaltado, onde o homem é aplaudido, é venerado,
Ali está um trono de Satanás. É o Senhor Jesus que está dizendo isso. Na igreja de Deus não existe nenhum espaço para a projeção humana. O que é que significa ser servo de Deus? Muitos se dizem servos de Deus, mas o que realmente significa? O apóstolo Paulo detalha para nós, descreve isso para nós em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, falando de Jesus. E ele diz ali, em 4 pontos. Primeiro, Jesus subsistindo em forma de Deus. O que Paulo está declarando aqui é que literalmente Jesus é Deus, subsistindo em forma de Deus. Segundo ponto, não julgou por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não quis se aproveitar do fato de ser Deus em benefício próprio. Abriu mão da sua condição divina. Terceiro ponto, a si mesmo se humilhou. Ou seja, Jesus não veio a esse mundo para ser servido. Jesus veio para servir. A si mesmo se humilhou. E Jesus mostrou isso na prática. Quando ele cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Na prática ele estava dizendo: eu sou servo. Eu sendo Senhor, eu sendo Deus, sou servo. E no quarto ponto, diz: tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus está dizendo: olha, quem quiser se destacar no reino de Deus, tem que se tornar servo. Quem quiser se destacar no reino dos céus, deve servir o próximo, deve ser servo. Aquele a quem nós chamamos de servo, aquele a quem nós chamamos de Senhor, e Ele é o Senhor, Ele se chama de servo. Ele diz: eu sou o servo. Agora, a parte preocupante de tudo isso, queridos, é que os sinais da volta de Jesus estão tão claros em todo o mundo, em toda parte. Sinais no mundo inteiro estão proclamando a volta de Jesus. O mundo inteiro está gritando que Jesus está voltando. E a despeito disso, vemos tanta gente vivendo como se fossem viver a eternidade aqui. Vemos tanta gente vivendo como se nunca fossem morrer. Ou quem sabe, talvez, esperando alguma salvação que não existe, depois da morte, para quem morreu sem Jesus. A Bíblia afirma que não há nada que possamos fazer para quem morreu sem Jesus. Não há nada que possamos fazer para reverter a sentença de quem morreu sem Jesus. Só tem 2 destinos depois da morte: ou é céu ou é inferno. E não há nada que se possa fazer para mudar essa sentença. Não tem reza, não tem oração, não tem sacrifício, não tem homenagem, nada que possas fazer para mudar a sentença de alguém que morreu sem Jesus. Não tem reencarnação. Hebreus 9, 27, a Bíblia é muito clara: está determinado aos homens morrerem
uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas as pessoas insistem em viver como se nunca fossem morrer, como se fossem passar a eternidade aqui. A Bíblia afirma que só há salvação em Cristo Jesus, não há salvação em outro. Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Alguém poderia perguntar, mas pastor, e aquelas pessoas que morreram antes de Jesus? Se somente em Jesus há salvação, e o que é que aconteceu com os que morreram antes? Os profetas que escreveram a Bíblia, o Antigo Testamento, os sacerdotes. Isso é importante porque alguém pode perguntar para você também, e o que é que você responderia para a pessoa? Veja, Jesus está no centro do Antigo Testamento, como Ele está também no centro do Novo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro de toda a Bíblia. Eles criam no Cristo que haveria de vir ainda. Eles criam na palavra, eles criam na promessa, no Cordeiro que viria, no Messias que viria, que nasceria um dia neste mundo. Gênesis 3, por exemplo, comecinho de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. Ali a palavra de Deus diz que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Veja, está no futuro, esmagará. Ainda acontecerá. E quem é o descendente da mulher? É Jesus. E quem é a serpente? É Satanás. Então eles criam fervorosamente, piamente, no Cristo que haveria, no libertador que viria, no Messias que viria. Abraão, ao oferecer Isaque, Isaque perguntou: pai, e o cordeiro onde está? E Abraão disse: Deus proverá o cordeiro. O cordeiro era um símbolo de Jesus. A arca da aliança era um símbolo de Jesus. O tabernáculo, símbolo de Jesus. Os sacrifícios, símbolo de Jesus. O cordeiro sacrificado, símbolo de Jesus. O maná era símbolo de Jesus. A coluna de nuvem que guiava o povo no deserto, símbolo de Jesus. A coluna de fogo, símbolo de Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Então nós somos privilegiados porque nós cremos no Cristo que já nasceu, que já veio, que já viveu, que já morreu por nós, que já ressuscitou por nós e está para retornar. Nós somos privilegiados porque nós temos provas concretas de Jesus Cristo. Quando você vai a Israel, ali você vê a Bíblia materializada. Tudo, para todo canto, todo lado que você vê, que você olha ali, você vê a Bíblia materializada. Então somos privilegiados. Eles acreditavam no Messias que ainda viria, mas nós cremos no Cristo que já veio. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus não pode salvar quem não quer salvação. Deus não pode curar quem não quer ser curado. Deus não pode libertar quem não quer ser liberto. Louvado seja Deus. Por isso estamos aqui. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Agora, ele está dizendo o seguinte:
aonde estiver um ídolo forjado, aonde estiver um ídolo criado pela mente humana, ali está um trono de Satanás. Embora um ídolo não seja nada no mundo, Paulo diz isso, o ídolo não é nada, não passa de uma porção de gesso, ou um pedaço de madeira, ou uma porção de ferro, ou de ouro. O ídolo não é nada. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4. Paulo está dizendo, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Há um só Deus. Então Paulo só está ratificando aquilo que a palavra de Deus nos diz no Salmo 115. Que o ídolo tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, da sua garganta não sai som nenhum. Ou seja, o ídolo não é nada. Porém, por trás de cada ídolo está um demônio. Por trás de cada imagem há um demônio. Porque uma imagem de um ídolo dá legalidade ao demônio estar ali, presente, e agir na vida daquela pessoa. Mas não precisamos ter medo. Não precisa ter medo do ídolo. Maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Ore e glorifique ao Cristo da glória, ao Cristo ressurreto. Glorifique aquele que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Oh querido Jesus, muito obrigado porque o Senhor está no meio da tua igreja. O Senhor está passeando no meio da tua igreja, andando, operando. O Senhor está vivo pelos séculos dos séculos. Pai celestial, nós nos humilhamos debaixo da tua mão poderosa. Nós, como igreja do Senhor na terra, pedimos, perdoa os nossos pecados, nos purifica, Senhor, de toda injustiça. Nos aproximamos do Senhor com um coração em plena certeza de fé, que temos nossos corações purificados, ó Deus, pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, para pagar o preço do nosso pecado. Oh Jesus querido, queremos permitir nesta hora que a tua palavra venha habitar ricamente, enchendo-nos do conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria, em todo entendimento espiritual. Queremos ser ricos no céu, ricos espiritualmente, das coisas do Senhor. Lava-nos com teu sangue, Jesus. Queremos agradar ao Senhor, queremos frutificar em toda boa obra. Muito obrigado. Queremos ser renovados no Espírito a cada dia, a cada manhã, como nós cantamos no hino hoje. Te damos graças, Senhor, nos humilhamos diante do Senhor, com mansidão, com longanimidade. Oh Deus, com o propósito de amar e perdoar um ao outro, e assim permaneceremos juntos na unidade da fé. Graças pela fé que o Senhor colocou em nossos corações. Deus querido, eu oro por cada membro dessa igreja, por cada família dessa igreja, onde estiverem nesta hora. Os que não vieram, que não estão aqui, eu os abençoo. Eu oro, Pai, pelos dizimistas e ofertantes que têm sustentado a casa do Senhor com seus dízimos e ofertas. Eu oro, Pai, por aqueles que estão enfermos, estão passando por lutas, por discórdias nos lares. Deus, visita cada lar, cada família, traz a tua paz. Oh Deus, reine a alegria do Espírito Santo em cada lar.
Oramos por Israel, abençoamos a Israel. Oramos pelo Brasil, abençoamos os governantes. Oramos por essa cidade. Abençoamos as autoridades constituídas nessa nação e nesta cidade. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Vamos celebrar a ceia do Senhor com alegria, porque esse é o momento mais significativo, esse é o momento mais sublime de todo o culto, momento que nós temos o privilégio de comer a carne do Cordeiro e beber o sangue do Cordeiro. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou do pão e tendo dado graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti o pão, que agora se torna o símbolo do corpo do nosso amado Senhor, Cristo Jesus, o Cristo da glória, o Cristo vitorioso, o Cristo que vive e reina para sempre. Aleluia, aleluia. Pai, consagramos a Ti o vinho, simbolizando o sangue do Teu Filho, que foi pregado ali na cruz do Calvário, Senhor, em amor a cada um de nós, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por esse ato, Senhor, de amor para conosco, Senhor. E damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação a Ti, Senhor, por esse ato de amor, Senhor, para conosco, enviando o Teu Filho amado em nosso lugar. Toda a nossa gratidão a Ti, neste momento de ceia do Senhor, neste compartilhar, Senhor, do pão e do vinho. A Ti a honra, a glória e o domínio para sempre. Amém. A irmã Maria Helena vai iniciar uma oração de gratidão, depois o irmão Marco vai passar com a bandeja, e os irmãos que vão receber os elementos, fiquem de pé, por favor, para eles saberem. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que nos exorta, que nos revela, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra de hoje tão preciosa. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Tu és o Deus que reserva aos Teus filhos, Senhor, aquilo que está no oculto. Obrigada, Senhor, por essa preciosidade, meu Deus. Te glorificamos, Te adoramos, Senhor, e declaramos que Tu és o Deus mesmo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que estava antes do nascimento do mundo, da criação do mundo, e que tudo foi feito por Ele e por Ele. Nós Te damos, Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa cerimônia, Senhor, que nos traz a memória da Tua morte, Senhor, tão significativa, tão importante para aqueles que creem, Senhor. Nós Te damos toda a glória, Senhor. Amém. Levante seu cálice. Adore ao Senhor Jesus, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, aquele que esteve vivo, morreu por nós, esteve morto, mas ressuscitou e agora está vivo para toda a eternidade, vivo para sempre. Graças Te damos por esse momento precioso, Pai, em nome de Jesus. Em memória de Jesus, comamos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode louvar o Senhor. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Receba o poder de Deus. Recebe a unção. Recebe o poder. Recebe a cura. Recebe a bênção de Deus. Graças Te damos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, olha para cada mão estendida e cada família aqui representada.
Consagro a Ti, ó Deus, essa semana. Consagrando-te, ó Deus, esse mês que estamos iniciando. Muito obrigado, Jesus, por mais um dezembro. Muito obrigado por toda a bênção e maravilha. Visita cada lar, cada família, Pai, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, agora e para sempre. Digam amém.